Olá, professora Gisele. Sou Lucas Henrique Martins, graduando de Engenharia de Computação. Meu grupo é eu e Diego Ferreira Pinto, e nós dividimos os tópicos. Eu fiquei com variável e estrutura condicional, dando continuidade ao que o Diego iniciou. Bom, como está aqui na definição, variável é o local na memória que reservamos para armazenar um valor por um determinado tempo. Como isso se dá? Nós vamos lá, declaramos a variável, como está aqui declarado, int de int sendo o tipo da variável, tipo inteiro, e é a variável. Nós declaramos porque é um determinado tempo. Ela posteriormente vou mostrar como ela vai armazenar o valor. Mas por um determinado tempo, porque esse valor, se o programa for fechado, se o computador for reiniciado, esse valor vai se perder. A menos que, mais para frente, ele seja compilado e se transforme em executável para poder armazenar esse valor. Mas por aqui, só ele ser declarado, pode se perder esse valor se o programa for fechado, se o computador for reiniciado. Essas variáveis podem receber valores, quer seja para armazenar a quantidade de produtos que eu tenho na minha empresa, para armazenar a quantidade de estoque, de várias outras coisas. Cálculos de imposto de renda, pode-se armazenar várias coisas nas variáveis, sempre respeitando o tipo dela, porque, por exemplo, o int recebe só valores inteiros, e o float já recebe valores acima dos inteiros, com um ponto, flutuante e tudo mais. Variável, vou declarar a variável i recebendo 10. Recebendo 10. Ela vai receber 10. E eu posso executar esse programa, ela vai receber 10. Mas se eu declarar aqui que ela vai receber 30, esse valor, como eu falei, por um determinado tempo, ele vai ser sobreposto. Ele vai ser substituído. Porque eu declarei em cima de outra. A menos que ela tivesse um bloco diferente. Vocês podem ver, tem esse bloco aqui. Se ela tivesse em outro bloco, ela não seria sobreposta. Cada bloco seria localmente. E as variáveis, elas têm 4 características principais. A primeira característica principal dela é que toda variável ela possui um nome, como eu já mostrei. Quando eu declarei, um exemplo disso é quando eu declarei variável do tipo inteiro, eu declarei o i. Toda variável também possui um tipo. Um exemplo disso é tipo inteiro. Deixa eu comentar aqui esse código. Aí fica mais fácil dele não nos encher mais. Int float double e vários outros tipos. Um caractere que só recebe letras. E toda variável ela tem um tamanho. Toda variável possui um tamanho. O int recebe até um certo valor. O float recebe um valor acima dele. E double é um pouco menor que float, mas recebe maior que o int. E toda variável ela tem um valor, como já foi mostrado. Toda variável ela vai possuir um valor. Um valor que precisa ser inicializado, como eu inicializei o i aqui com 10. E depois, se ele fosse executado,
com 30. E assim encerra a aula sobre variáveis. Boa tarde, professora Gisele. Me chamo Diego Ferreira Pinto. Sou graduando do curso de Ciência da Computação do Rio Comprido, da Universidade Carioca, e vim falar hoje sobre a minha atividade supervisionada. A atividade supervisionada do meu grupo é composto por 2 pessoas, eu e Henriques, né? Lucas Henriques. Ficou dividido da seguinte forma: eu vou falar sobre estruturas sequenciais e estrutura de repetição, e ele sobre variáveis e estrutura condicional. Bem, de forma prática, o que é uma estrutura sequencial dentro de algoritmos? Algoritmos é uma estrutura ordenada de passos para a solução de dado problema, e a estrutura sequencial é similar a isso. É uma sequência ordenada de instruções para a resolução de dado problema. Por exemplo, vamos lá. Um exemplo básico e muito usual são as notas, por exemplo, de uma universidade ou de um curso técnico, uma escola comum, que são dadas geralmente de que forma? Dessa forma como se encontra nesse fluxograma, diagrama de fluxo, não sei como se queira chamar. A configuração dela é bem básica, é bem simples. Tem a sua entrada de dados, o seu processamento e a sua saída. Essa é a configuração da estrutura sequencial. Vamos lá, vamos colocar isso aqui na prática, como a gente veria esse programa, né? Essa estrutura de fato sendo executada. Eu vou deixar aqui aberto ao lado a imagem, que a gente possa ver, só um instantinho. Aqui ela já um pouquinho modificada, né? Enfim, vamos lá. Eu estou usando FC++ para fazer esse exemplo, e a linguagem C, né? Tudo bem, vamos lá. Aqui eu estou importando a biblioteca de entrada e saída de dados, porque nessa parte de entrada precisaremos recuperar do usuário certas informações. Nesse caso, nesse exemplo, né, são as informações das notas. Então eu preciso de algo que capture do mundo exterior para o mundo interior, falando do computador. Enfim, declarei o meu método principal, e aqui eu só vou escrever algumas coisas na tela para que o usuário não fique muito perdido na hora que o programa foi executado. Cálculo de notas. Tudo bem, vamos lá. Aqui de fato começa o meu programa. Como ele vai começar? Vou dar uma quebra de linha aqui e vou falar para ele assim: digite a primeira nota. Melhor, digite a nota 1. E em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar essa informação aqui na linha logo em sequência. O que eu estou fazendo? Aqui eu estou escrevendo na tela para ele digitar uma nota, porque se eu simplesmente deixasse o scan, ficaria no terminal aquela setinha piscando, o cursor piscando, e ele não saberia o que fazer, né? Então eu passei aqui essa informação para ele se orientar. Tudo bem. Vou fazer mais uma quebra de linha aqui, senão vai ficar junto. Deu Ctrl C aqui para agilizar esse processo. Repare que eu ainda não declarei as variáveis, né? E vamos falar dela agora. Nesse exemplo, como são 4 notas,
estamos utilizando nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Se quiséssemos posteriormente usar essa média, não precisaríamos declarar uma média, né? uma variável para receber apenas a nota média. Poderíamos simplesmente exibir a média em tela sem o menor problema. Mas se quiséssemos alterar ou fazer algo depois, como veremos na estrutura de repetição, com essa média não conseguiríamos. Então eu resolvi vou declarar quantas variáveis aqui. Como são 4 notas e uma média, são 5 variáveis do tipo float. Não pode ser do tipo inteiro, porque nem sempre teremos notas exatas e a média nem sempre dará correta. Bem, nota 1, nota 2, 3 e 4. Essa parte equivale a essa parte da entrada. Agora, deixa eu até colocar aqui, entrada, para ficar bem explicado, né? Aqui no processamento, que como vai ser esse processamento? Muito similar ao exemplo dessa imagem. Eu vou ter uma média e eu vou receber a primeira nota, a segunda, a terceira e a quarta. Como essa média vai ser do tipo comum, uma média aritmética, eu vou colocar aqui dividido por 4. Se fosse ponderada, seriam de uma outra forma. E aqui está, de forma simples, o nosso processamento, né? E nessa parte, a saída de dados, como a estrutura sequencial realmente é a entrada, o processamento e a saída. A saída de dados é bem simples, vai ser só uma escrita em tela. E a saída vai ser o seguinte: a média é dois pontos IoT. Aqui vai ser do tipo float, né? Se eu deixasse dessa forma, ele traria muitas casas decimais. Então o que eu fiz? Eu declarei aqui que após a casa decimal eu teria apenas 2 dígitos. Como é o tipo float, a variável do tipo float será do tipo float. E o que eu quero trazer? Quero trazer a média. Então eu escreverei na tela que a média será essa. Aqui eu vou dar uma quebra de linha só para não ficar ter grandes problemas, né? Mais um F, que é mais a título de embelezar o programa. Enfim, é isso. Vamos testar agora. Espera aí, tá na outra tela. Epa, deu só um errinho aqui na quebra de linha. Deveria ter colocado aqui. Vou colocar aqui rapidinho. Fechar. Pronto, vamos lá. Ok, digite a nota 1, 9. Ok, não troquei aqui. Tudo bem. Saberemos que essa é a nota 2. Tá 10. Que eu vou botar 8. Que eu vou botar 7. Bem, a nota é essa. Vamos só alterar para deixar isso aqui de forma mais visual possível. Aqui, bem média. Pronto, agora tá aceitável. Vamos lá, nota 1, 9, nota 2, 8, 7, 6. Sua média é 7,50, 7,5, né? Vamos ver se isso de fato corresponde à nossa média. Utilizando o calculador do Windows aqui, somar 9 mais 8 mais 7 mais 6, 30, dividido por 4, 7,5. Então de fato o nosso programa funcionou e é isso. A estrutura sequencial trabalha dessa forma. Findo uma instrução, findada ela, uma outra instrução será executada. Bem, é isso. Essa é a primeira parte sobre estruturas sequenciais. Bem resumidamente é isso. E até breve. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho,
de introdução à programação, vou continuar falando agora sobre, realmente falei sobre variável, agora eu vou falar sobre estrutura condicional. Bom, vamos a um pouco de teoria. Estrutura condicional, quando a gente começa a trabalhar com estrutura condicional, a gente começa a ter uma certa inteligência no nosso programa, a gente começa a estudar mais a fundo a lógica de programação, começa a ter uma tomada de decisão, como está aqui escrito. A tomada de decisão permite executar instruções baseadas em condições pré-programadas, ou seja, agora nosso programa vai poder tomar decisões por si, mas com as instruções que a gente vai passar para ele. Um exemplo, se em um programa o usuário vai lá e digita o valor errado, o valor que não é permitido, aí o nosso programa vai retornar para ele falando assim, o valor tal está incorreto, digite um valor correto. Ou esse programa, como bem simples, a gente pode fazer um cálculo da média escolar de um aluno e verificar se ele foi aprovado ou não, como vai ser no exemplo aqui que eu vou fazer. Deixa eu abrir aqui Como o nosso tempo é bem reduzido, eu já digitei os códigos e vou numerando cada um. Bom, declare a classe principal. O nosso algoritmo nosso código de estrutura condicional, como vai ser um cálculo de média escolar, coloquei do tipo float, porque vai ter ponto flutuante, é um número que vai sair quebrado. Então declarei um tipo float com 5 variáveis, sendo as 4 notas, N1, N2, N3, N4 e a média. E depois eu inicializei todas as variáveis, N1, N2, N3, N4 e a média igual a 0. E vou colocando para o usuário, para imprimir na tela do usuário, daqui a pouco eu vou executar a média escolar. E que o usuário vai digitando e o programa vai recebendo e armazenando cada uma das posições, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E ao final, ele vai calcular a média. A média somando as 4 notas e no final dividindo por 4. E é bom lembrar que tem a precedência de operadores, que tem que colocar entre parênteses, porque se deixar ele fora do parênteses, ele vai calcular a primeira divisão para depois calcular a soma. Então é ideal que sempre coloque dentro do parênteses para que ele resolva primeiro o que está dentro do parênteses para depois resolver a divisão, senão acaba dando erro. Aí então peço ao programa que ele imprima quanto foi a média escolar do aluno e logo em seguida vem a estrutura condicional, usando o if, que é se a média, como é na Unicarioca, se a média do aluno é maior ou igual a 7, ele vai imprimir você foi aprovado. Se for menor do que 7, então vai imprimir você foi reprovado. Agora vamos executar esse código. Vou digitar aqui. Nota 1, 8, 7. Agora a média do aluno sua média escolar foi 7,25 e você foi aprovado. Agora vamos fazer um teste dele sendo reprovado. 4, 5, 6, 5. Sua média escolar foi de 5, ou seja, menor do que 7. Então ele foi reprovado. E assim encerramos a aula sobre estrutura condicional, em que a gente dá ao programa a possibilidade de ele tomar decisões baseado nos dados que o usuário fornece, e ele vai assim ter essa inteligência, essa lógica de programação. Finalizo a aula por aqui. Boa tarde, professora Gisele. Eu estou aqui mais uma vez agora para falar sobre estrutura de repetição. Basicamente vou falar sobre essas 3 estruturas que a senhora está conseguindo ver aí ao lado esquerdo, em verde. É isso, eu vou explicar cada uma, como ela funciona e a diferença entre elas. Bem, o for ele tem a seguinte configuração. Passamos com o primeiro parâmetro aqui, o nosso contador, né? Como a gente vai percorrer isso?
E aqui é a inicialização desse contador. Aqui é a condição que esse contador deve atender para executar o programa. E aqui é o nosso incremento. O while. O while, diferente do for, funciona da seguinte forma. O for geralmente é usado para quando a gente sabe a quantidade de vezes que a gente quer que execute um programa, a princípio, né? Já o while não. O while ele tem a seguinte particularidade. Aqui a gente consegue executar quantas forem as vezes que o usuário quiser. Por exemplo, quiser executar infinitas vezes, né, um dado programa, ele vai ficar executando isso daí, vai ser sempre testada essa condição, e quando essa condição se tornar nula, se tornar falsa, ela sai desse loop, né, desse loop de repetição. Do while tem essa configuração. Nesses dois pontos aqui, ele é utilizado. Aqui vai ficar o algoritmo em si, né? Aqui vai ficar o algoritmo. Bem, e aqui a condição. Ok. Qual a diferença entre o while e o do while agora, né? O while ele tem o teste condicional na frente primeiro, antes de executar qualquer parte do algoritmo. E o do while não. O do while ele executa pelo menos uma vez certo tipo de coisa. Vamos lá. Eu vou pegar o exemplo da aula de estrutura sequencial e vou aplicar ele aqui. Ok, o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar ter o nome do aluno, o contador, que vai ser o nosso x, e o valor passado pelo usuário, que eu vou utilizar a variável valor mesmo. Vamos declarar elas então. Aqui eu vou declarar o valor e o x, e aqui eu vou declarar o aluno, a L só, das posições. E o que eu vou falar? Vou falar assim para ele: digite a quantidade de alunos. Eu vou pegar essa informação dele, como ela no tipo inteiro, então vai ser um decimal aqui. Valor. Estou recuperando do usuário a quantidade de vezes que ele quer que execute o programa aqui, né? E o que eu vou fazer em seguida? Eu vou fazer a seguinte coisa: eu vou colocar ele dentro de uma estrutura de repetição, que é a estrutura for. Como a gente sabe a quantidade de vezes que esse programa vai executar, por quê? Porque o usuário passou essa quantidade aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte: eu vou incrementar uma variável aqui, criei essa variável x aqui em cima e passei ela como parâmetro para o nosso for, para que ele seja executado, e vou adicionar de 1 a 1. Para diferenciar um aluno do outro, eu vou fazer o seguinte: a gente criou uma variável lá chamada aluno. Então eu vou pegar essa variável aí e vou fazer o teste. E vou escrever o nome dela, né? Eu vou apresentar o nome dela. Scanf tal, vai ser do tipo string e vai receber a L. Digite o nome do aluno. Tá. Tudo bem. Bem, basicamente é isso. A gente sabe a quantidade de vezes que essa estrutura vai executar, e a gente vai passar aqui para ele qual aluno é. Vamos executar. Vamos ver se vai funcionar. Sim. Comercial. Tá, certo. Opa. Aí tá na outra tela aqui. Ok. Digite a quantidade de alunos. Vou usar só 3 alunos. Está o nome do primeiro aluno aqui. Falta só 2 pontos e um espaçozinho para diferenciar.
Diego, 10, 10, 10, 9. Essa é a média de Diego. Vou colocar aqui Lucas. Vou botar aqui 9, 9, 8, opa, 7. Essa foi a nota. Vamos colocar 0, 10, 10, 10, 10. Opa. Tá. Faltou a gente colocar ali o System Pause, né? Para ele ficar. Mas basicamente é isso. Essa é a estrutura que o for funciona. Vou fazer com o while agora. Vou copiar aqui. Vai ser a mesma coisa, só que com uma particularidade. Aqui a gente vai precisar incrementar o x, porque no for, como a configuração dele já possui especificamente dentro da linguagem uma estrutura, ele já se auto-incrementa no final. A gente passa lá o incremento como vai ser e ele se auto-incrementa. Aqui não, aqui ele não consegue fazer isso. Eu preciso forçar o programa a fazer isso. Como eu faço? Da seguinte forma: na minha última linha acrescento um x++. O efeito vai ser o mesmo. Vamos lá? Vamos testar? Outra tela. Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, aluno. Pronto. Cadê? Aqui. Beleza, vamos testar agora. Digite a quantidade de aluno. Está 2 só. Diego, nota 10, 10, 9 e 8. Essa é a média. E Lucas, nota 9, 8, 9, 6 e 7. Só um instantinho. Tá certo. Falha nossa. Faltou fazer uma coisa aqui. A gente declarar que o x ele vai iniciar com 1. Faltou isso. Por isso que deu esse erro. Agora vamos fazer o teste de novo. Isso é importante, tá? Basicamente é a mesma estrutura, ó. A gente utilizou aqui o x, a gente inicializou o x, a gente testou o x e ao final a gente incrementou o x. Basicamente é a mesma coisa do for, só que teve uma... esqueci, né? Acontece. Vamos lá. 2 Diego, 10, 10, 10, 10 Lucas, 9, 9, 9, 9. Pronto. Bem, o while funciona dessa forma. E o do while? O do while da seguinte forma. Aqui não teremos isso, é isso. Do seguinte aqui opa. Do enquanto o valor tá ok. Aqui eu vou implementar nossa variável, vou inicializar. Aqui eu vou começar com 1, ele vai executar e ao final eu incremento a variável como for. Ok, vamos lá, vamos testar. Está 2 Diego, 10, 10, 10, 10
Lucas 9999. Ok, o mesmo efeito. Agora a diferença eu vou mostrar como ficaria. Eu vou colocar nenhum aluno. Mesmo que eu passe nenhum aluno, ele vai executar pelo menos uma vez esse algoritmo. Por quê? Por mais que a gente coloque que a gente não vai executar nenhum aluno, a particularidade dele é que ele execute pelo menos uma vez, porque o teste ele está ao final. E a gente vai colocar aqui, vamos colocar Diego, sei lá, 10, 6. Ele executa. Se fosse o while, não funcionaria dessa forma. Por exemplo, vamos lá, só para a título de exemplo, fazer esse teste. Pronto. While. Se a gente aqui já colocasse 0, ele não executaria. Bem, é isso. Essa é a minha atividade supervisionada. Espero que tenha gostado. Até breve.